Neste canal tudo é feito com amor, paixão e muita alegria. Sejam bem-vindos a mais um vídeo doce aqui do canal. Hoje eu venho partilhar convosco um bolo que representa a primavera e que tem um toque de uma nova criação minha. Este bolo nada mais nada menos é um bolo redondo, xadrez por dentro, ok? Com a minha mais recente criação, que é um recheio de toffee batido com nozes picadas e uma decoração floral pensada ao detalhe, ok? Portanto, já sabem, peguem nos vossos cadernos e bora começar. Vamos então começar pelas massas. Para este bolo nós precisamos de duas massas distintas, que é a massa de baunilha e a de chocolate, que é para criar então aquele padrão xadrez por dentro que a gente quer. Para isso vocês vão precisar de 4 ovos, uma caneca e meia de açúcar, 2 canecas e meias de farinha com fermento, uma caneca de óleo, uma caneca de leite, uma colher de sopa de baunilha, de essência de baunilha, eu tenho essência assim, ok? Se vocês tiverem bagem também podem pôr. Uma colher de sopa ou duas, ou a quantidade que vocês quiserem. Se vocês quiserem que a massa do bolo de chocolate fique um bocadinho mais escura para ficar aquele padrão xadrez muito mais bonito, coloquem a quantidade até vocês verem que a massa está a ficar com uma cor mais escura de chocolate, ok? E uma colher de chá de fermento em pó para ele levedar mais e ficar mais bonito. Agora vocês vão começar a colocar então os ovos e o açúcar a bater até dobrar de volume, ou seja, 4 ovos e uma caneca e meia de açúcar a bater até dobrar de volume. Aqui já vos estou a mostrar que dobrou de volume, está bem? E vocês agora vão colocar uma caneca cheia de óleo, ok? E depois uma caneca cheia de leite. O leite pode ser à vossa escolha, vocês é que sabem. Se quiserem usar de outra marca, estão à vontade. Eu vou usar da Mimosa. E depois colocam a bater, está bem? Agora vamos colocar então a farinha. Eu peneirei a farinha porque não sei se vocês sabem, mas a farinha peneirada, mesmo estando a bater com a batedeira, deixa o bolo muito mais leve e muito mais fofinho, que é o que nós queremos. Então, pronto, peneirei as 2 canecas e meia de farinha. E já que estou aqui no vídeo a falar com vocês, queria vos dizer que eu acelerei aqui estas partes e eu estou a falar numa gravação no microfone pela questão de que achei que fosse melhor para vocês e muito mais prático para mim também do que estar aqui só a falar no vídeo e depois tinha que parar porque já não sabia o que é que havia de falar e vocês estarem a ouvir a bater, não havia necessidade, certo? Então, pronto. E agora vão colocar então a farinha a bater no mínimo da batedeira até a massa ficar da textura que querem. Neste passo aqui, eu já estava a dividir a massa, porque vocês vão ter que fazer 2 massas, ou seja, uma de chocolate e uma de baunilha, está bem? Dividi as massas, agora vamos colocar fermento. Eu coloquei uma colher de sopa em cada. Não foi uma colher de sopa cheia, mas coloquei. Mas Bia, estás a colocar fora por que razão? Eu não gosto de misturar na batedeira o fermento, porque eu acho que não fica bem misturado. Então mistura à mão mesmo com o Salazar, que estava a limpar a taça que ela estava suja. Portanto, misturei, estão a ver? Ó, misturei o fermento ali até saiu para fora um bocadinho. E de seguida, vocês vão colocar uma colher de baunilha, uma colher de sopa de baunilha, tá bem? É só basicamente isso, super prático. Agora vocês vão untar a forma. Eu untei com desmoldante e farinha, tá bem? Untou a forma então com desmoldante e farinha. E depois de untar a forma com desmoldante e farinha, colocam a massa na forma e levam ao forno a 180 graus durante 30 a 35 minutos, ou mesmo até vocês verem que o bolo já está bom e está sequinho por dentro e fofinho ao mesmo tempo. Agora vamos fazer a massa de chocolate, ou seja, eu coloquei 4 colheres de sopa de chocolate em pó, porque eu queria que ele ficasse com sabor intenso a chocolate e que se notasse bem, então, o sabor a chocolate. E agora, já com a forma untada, como fizemos da última vez, colocam a massa do chocolate, que eu não mostrei a colocar a massa de baunilha, mas aqui colocam a massa de chocolate e levam ao forno a 180 graus a
a 30 a 35 minutos, como vos disse da última vez. Então agora nós vamos fazer o caramelo toffee batido, que é a minha criação. Aqui é a questão de ser da minha criação, é porque eu mudei algumas coisas na receita para que eu ficasse um creme muito cremoso depois de sair do congelador e ser batido e dar para espalhar nos bolos, está bem? Nós é uma criação totalmente minha e eu queria fazer algo que tivesse aquele sabor profundo do caramelo, mas com uma textura cremosa e um toque crocante e amargo das nozes, sabem? Que era para dar assim para não ficar tão doce. Então o que é que eu fiz? Coloquei 200 gramas de açúcar no fogão até virar caramelo. E depois fui pesar também 100 gramas de manteiga. Podemos ver aqui que o caramelo já virou caramelo e eu fui colocar a manteiga fora do fogão. Porquê? Se vocês colocarem a manteiga e ele estiver em cima do fogão, vocês podem queimar o caramelo. Portanto, fora do fogão e sempre a mexer muito bem, que é para não queimar o caramelo e conseguir misturar a manteiga como deve de ser. Agora, fui abrir as natas, mexer também, abrir as natas. Fui também abrir a lata de leite condensado. E quero que vocês reparem aqui numa coisa. Enquanto eu fazia estas coisas, desculpem, o fogão estava desligado. A placa de indução estava desligada por uma questão. Eu gosto de meter as natas, lá está, é a minha criação, né? Eu gosto de meter as natas só com o calor do tacho, pela questão de não quero que agarre, mas sim que fico o caramelo e as natas bem envolvido para ficar com aquele sabor de toffee, ao mesmo tempo que fica com o sabor de brigadeiro, porque vocês vão colocar leite condensado mesmo para ficar como se fosse brigadeiro. O leite condensado eu já coloquei metade da lata e não sei se vos disse, mas as natas eu coloquei a caixinha das natas inteira para dentro do tacho. Aqui vocês estão a ver que está líquido e aqui já está mais cremoso. O que é que eu fiz aqui? Mexi muito tempo, para aí uns 20 minutos com as varas, até ele ficar com esta textura, como vocês podem ver, cremosa, está bem? E agora, nesta parte aqui, vocês vão colocar num prato de sopa ou o que vocês desejarem, tá bem? E vão levar ao congelador durante 30 a 35 minutos ou mesmo durante o tempo que os bolos ou o bolo que vocês quiserem fazer esteja no forno. Podem deixar o tempo que o bolo esteja no forno ou o tempo que ele tem que arrefecer, tá bem? E depois retirar e fazer, tá bem? Vamos colocar as 6 claras com os 300 gramas de açúcar em banho-maria. Ah, mas Bia, para que é que isso serve? Vai servir para vocês fazerem o vosso buttercream. Não sei se vocês sabem, mas o buttercream faz assim. Agora, vocês vão colocar no banho-maria, enquanto isso vocês vão pesar a manteiga. Eu vou usar a da Primor. Aqui já podemos ver que o açúcar tinha dissolvido, ok? Então o que é que eu fiz? Como o açúcar já estava dissolvido, coloquei na batedeira com a vara de arames e coloquei a bater até virar merengue. Estão a ver? Ficou em bico de papagaio. Tirei a vara de arames, coloquei os 450 gramas de manteiga da Primor com sal, porque é para não ficar tão doce. Eu meto com sal para não ficar tão doce. E coloquei a bater. Agora a gente vai fazer as nozes para o nosso creme toffee. Aqui eu já tinha nozes assim, picadas. Então coloquei na frigideira, na sertã, e fui então torrá-las, ok? Vocês vão ter que as torrar para colocar no caramelo toffee. Vamos ver que as nozes estão torradas. Agora, eu fui buscar o caramelo e já estava a moldar com a mão, porque este caramelo parecia muito mesmo aqueles caramelos de rebuçado que costumamos comprar. Ele estava maravilhoso para fazer esse tipo de caramelos. E aqui vocês podem ver que eu tive alguma dificuldade a bater, porque ele estava bem duro. Então o que é que eu fiz?
fui buscar um bocadinho de leite, que eu não vos mostrei aqui, mas fui buscar, coloquei e olhem a cremosidade deste creme, deste recheio. Olhem aqui, juro, estava muito, muito bom. E eu então fui retirar o excesso do que eu tinha batido e mexi bem, né? E fui então colocar a noz e misturei a noz com o nosso creme. Esta parte aqui é super fácil. Agora seguimos para outra parte do vídeo e o que é que eu vou fazer? Cortar então de forma correta as formas para fazer o bolo de xadrez. Eu não tinha outras formas, então o que é que eu fiz? Peguei numa faca e num tacho e fui cortar à volta. Posso-vos ser sincera que é a primeira vez que eu estou a fazer um bolo de xadrez, então não correu da melhor maneira possível. Há bocados ficaram grandes, há bocados ficaram pequenos. Vocês podem depois ver no final do vídeo, vou-vos deixar fotos de como ficou o bolo por dentro. Mas ficou bonito, ficou saboroso e às vezes o que interessa mesmo é o sabor em si. Está bem? Portanto, fiz isto em todas as formas. E então fiz a parte do xadrez. Aqui estamos a fazer a parte do xadrez em que vocês metem uma parte de baunilha, depois metem uma parte de chocolate, depois metem... É super fácil. Vejam. Enquanto eu estou a fazer isto, eu quero vos dizer uma coisa. O meu creme manteiga retalhou, então eu não consegui gravar para vocês a parte do creme manteiga estar feito, porque eu depois tive que fazer uma coisa. Vou-vos dar uma dica que é: eu coloquei no micro-ondas durante 10 segundos e bati, ou seja, deixei que a gordura derretesse um bocadinho para voltar a misturar com tudo e ficou um creme melhor, mas tive que ir pôr no frigorífico porque ele estava muito, muito líquido. Aqui eu estou a molhar o bolo para o bolo não ficar muito seco, mas sim, nós queremos um bolo molhadinho, um bolo que ao comer não embole na boca, ok? E depois coloquei então o creme. Eu aqui estava a colocar com o Salazar, mas depois eu fui buscar uma espátula porque apercebi-me que se calhar colocava melhor com a espátula, estão a ver, do que com o Salazar. Fui buscar o Salazar e coloquei, fui buscar a espátula e coloquei com a espátula. Depois de todo este processo, vocês vão levar este bolo ao congelador ou ao frigorífico. Eu diria-vos para levarem ao congelador durante 30 minutos, ao frigorífico um dia. Aqui eu estava a colocar o buttercream, que eu já tinha separado as cores. Eu só consegui gravar esta parte para vocês e não consegui gravar mais nenhuma parte porque o bolo começou-me a dar dores de cabeça. Faltava buttercream para o bolo inteiro em si, porque eu tinha tirado muito buttercream para fazer as flores. Então o bolo não ficou ao meu gosto. Estão a perceber? E bem, pessoal, apareci aqui outra vez sem estar fardada pela questão de que o meu computador não está a aceitar o vídeo outra vez que eu fiz para acabar este vídeo. Não sei o que é que se anda a passar, mas fica então este vídeo aqui para vocês, está bem? Portanto, espero imenso que tenham gostado do vídeo. Façam este bolo em casa, indico, porque nós já comemos e está muito bom. Eu estou a editar isto no dia a seguir, portanto está mesmo muito bom. Só que a questão da decoração eu não vos consegui mostrar tudo porque tive muitas complicações, por exemplo, não estava a ficar como eu queria, a maneira como ficou também não foi a maneira que eu queria, estão a perceber? Eu tentei pôr as borboletas para disfarçar, para mostrar assim uma coisa diferente, porque o bolo em si não era o que eu queria, sabem? E é muito complicado quando vocês querem fazer uma coisa e depois, tipo, sabem que vai ser difícil fazer porque não era assim, não sei como é que é de explicar, pronto. Eu tinha uma ideia, saiu outra, daqui em casa disseram que estava bonito, estava artístico, mas é isso, espero imenso que tenham gostado do vídeo, façam em casa e façam a decoração à vossa maneira, sejam criativos, se quiserem rechear com outros sabores também estão à vontade. Eu recheio com este, que não sei se vos disse, é uma receita minha, portanto espero imenso que tenham gostado do vídeo. Beijinhos!